Bom, eu acredito particularmente no modelo de liderança que não é verbal. Eu acredito no modelo de liderança que é relacional. Então, como que eu vou te ensinar aquilo que não dá para ser desenhado? Como que eu posso ensinar alguém a ser constante? Sendo constante. Sendo constante para você. Então eu só posso ensinar você coisas que não são explicáveis vivendo. Para mim, o modelo de liderança que eu enxergo, ele é relacional. Ele não é didático apenas. Claro que tem muita coisa que a gente vai discutir aqui e eu vou te trazer conceitos e a gente vai aprender através da fala. Mas tem muita coisa que você vai ter que aprender no caminho. Por isso que Jesus, quando ele foi chamar os discípulos, ele não chamou os caras para estudar com ele na sinagoga. Ele chegou para aqueles caras e disse: vinde após mim. Porque tem coisa que eu não vou conseguir falar para vocês. Tem coisa que vocês vão ter que me ver fazendo. Vocês vão ter que me ver vivendo. Então venham comigo, vinde após mim. Esse para mim é o modelo de discipulado ideal. Aliás, pode ser uma limitação minha, mas eu não consigo enxergar outra forma de se discipular alguém. Eu não consigo enxergar um discipulado à distância, com métodos, com livros, com lições, com tópicos, mas com vida. Vida na vida. É pôr a minha vida sobre a sua e pôr a sua vida sobre a minha. Vida na vida, para mim, é o método de discipulado que mais faz sentido. Então é quando eu chamo você para andar comigo. A vida vai nos experimentar, o caminho vai nos ensinar. Então tem coisa que eu não vou conseguir explicar para você. Eu não vou conseguir explicar para você algo que envolve temperatura e pressão da minha vida. Eu não vou conseguir exemplificar isso. Mas se você estiver do meu lado, você vai ver como que eu vou reagir. Você vai ver como é que eu vou pensar essas coisas. E um outro ponto é a gente não se iludir pensando que essa jornada vai ser uma jornada fácil. Então, Deus está fazendo de nós alguma coisa. É como se nós fôssemos matérias brutas, sendo trabalhadas, sendo lapidadas. O Jeremias vai usar essa expressão muito bem. Ele vai falar sobre o oleiro, a casa do oleiro. O oleiro que pega o barro e ele vai moldar o barro e trabalhar o barro com as suas próprias mãos. Ou seja, Deus está fazendo de nós matérias brutas quem Ele quer que nós sejamos. Então há uma transformação para que isso aconteça. Eu vou te falar uma coisa, foi a forma como eu aprendi e para mim isso faz muito sentido. A Bíblia, ela não vai falar para a gente, aliás, ela vai falar para a gente, né, sobre o vinho, o azeite e o pão. Vinho, azeite e pão. O pão é o sustento. Jesus, inclusive, vai se apresentar como o pão da vida. O vinho é a alegria. E o azeite, a unção, é o selo. Só que se você for pensar nesses três elementos, o vinho, o azeite e o pão, você vai pensar que eles não são matérias brutas, eles são matérias trabalhadas. Porque o vinho, antes de ser vinho, era uva. O pão, antes de ser pão, é trigo. E o azeite, antes de ser azeite, é azeitona. Para essas coisas chegarem ao seu modo essencial, a uva precisa ser esmagada. O trigo precisa ser pisado. E a azeitona precisa ser moída. Há um processo para que essas coisas alcancem a sua função última, a sua forma última. É um processo de maturidade. Então é como se Deus estivesse pegando matérias brutas, que somos nós, para transformar em respostas, que é o que Ele quer que nós sejamos. Então a gente não pode se iludir com isso. A gente não pode se iludir em ser trigo, porque o trigo vai ser esmagado para se tornar pão, porque senão não alimenta ninguém. A gente não pode se iludir em ser uva, porque a uva vai ser pisada, porque se ela não for pisada, ela não vai alegrar ninguém, porque é o vinho que alegra. E a gente não pode se contentar em ser azeitona, porque se a azeitona não for moída, não vai ter azeite que unge a nossa cabeça.
que nos separa para um propósito. Então, se a gente quiser estar dentro dessas formas que representam a completude, a perfeição, nós precisamos passar por esse processo. Esse processo é inevitável. Não tem como não viver isso. Isso é o ministério. E a liderança vai conduzir as pessoas por esse caminho. É papel da liderança conduzir você por esse caminho, para que você seja... para que ele garanta que você vai ser uma uva que vai ser esmagada. Para que ele garanta que você vai ser um trigo que vai ser pisado. Para que ele garanta que você vai ser uma azeitona que vai ser moída.